Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Eu me chamo Johanna Cruz, eu sou terapeuta e eu ajudo mulheres a eliminar crenças limitantes para alcançar seus objetivos. E o tema da nossa live de hoje é crenças limitantes, como afetam sua vida? Mas antes de mais nada, a gente precisa entender o que são crenças limitantes. Crença é tudo aquilo que você acredita fortemente que seja verdade. E limitante é algo que te estabelece um limite. Ou seja, crenças limitantes são ideias, pensamentos que a pessoa toma para si como verdadeiros, mas que são falsos ou em grande parte eles não são verdadeiros. E quando é que as crenças limitantes elas são formadas? Elas são formadas geralmente na infância, quando a criança está formando o seu senso crítico e as suas ideias, né? O mundo de ideias dela. Através do que ela ouve dos familiares, dos amigos, dos parentes. Então é que são formadas crenças limitantes, certo? Mas antes de a gente continuar, eu vou aproveitar aqui para ler para vocês, responder uma das perguntas da caixinha. E é essa daqui, ó. E quando a crença é não sou e nunca serei amada, é possível se livrar dela? Com certeza. Não só dessa crença limitante, mas de todas as outras crenças limitantes. E aqui a gente já percebe que a pessoa, ela conseguiu identificar essa crença limitante. Então, parabéns por você identificar essa crença limitante. Não sou e nunca serei amada. Então, por exemplo, como é que isso afeta a vida da pessoa? Digamos que seja uma mulher e ela seja casada. E o marido dela diz para ela que ama ela, dá presente, leva ela para passear, enfim, dá inúmeras demonstrações de afeto que demonstram que ele ama ela. No entanto, por ela sofrer com essa crença limitante de que não sou e nunca serei amada, ela vai lá no fundinho, ainda assim, com toda essa demonstração de afeto, sentir que não é amada. Infelizmente, por causa da crença limitante que está ali afetando a vida dela, certo? Mas continuando no nosso assunto, antes de eu responder as outras perguntas, outro ponto também importante. Isso faz sentido para vocês sobre crença limitante? Como é que afeta a vida da pessoa? Certo. Enquanto vocês comentam aí, eu vou ler alguns exemplos de crenças limitantes. Como, por exemplo, eu anotei aqui, ó. Eu não faço nada direito. Felicidade dura pouco. Eu não sou bom ou boa o suficiente. É tarde demais. Não tenho mais idade para isso. É um exemplo de crença limitante também. Uma outra também. Eu não consigo e dinheiro não traz felicidade. Então, esses são alguns exemplos de crenças limitantes que, infelizmente, afetam a nossa vida sem a gente nem mesmo perceber. Outro exemplo aqui também de caixinha. Perguntaram na caixinha, né? A crença, né? E se eu não conseguir? Daí o medo me paralisa e não dou continuidade para não correr o risco de falhar. Então, assim, ó, parabéns para quem responder essa caixinha, porque dá de perceber que a pessoa conseguiu identificar a crença limitante e também como está afetando ela, porque ela diz que não dá continuidade no que ela se propôs, porque ela não quer correr o risco de falhar. Então, assim, se a pessoa já está com esse pensamento, e se eu não conseguir? Muito provavelmente, ela já teve aquele pensamento, eu não vou conseguir. Então, muito provavelmente, se ela já teve esse pensamento, né, dessa crença, eu não vou conseguir, isso significa que ela já visualizou ali na cabecinha dela, ela não conseguindo atingir o que ela tinha se proposto e falhando
miseravelmente no que ela se propôs, né? Por isso é que vem o medo, né? O medo de falhar, de fracassar. E daí ela não termina ou até mesmo não inicia algo novo na vida dela. Mais um exemplo aí de como as crenças limitantes afetam nossa vida. Aí Delita começou, né? Eita, crença limitante que traz derrota é essa aí. De escassez. É um terror, com certeza. Né? Com certeza. Faz total sentido, Delita. Deu para perceber que você entendeu direitinho sobre crença limitante. Muito bem. Então, continuando, como elas nos afetam? Então, a gente já percebeu até aqui, ó, que as crenças limitantes, elas afetam ou nos impedem de alcançar os nossos objetivos, né? Uma outra coisa também que as crenças limitantes, elas afetam, é a nossa autoestima, também o nosso crescimento pessoal e o nosso desenvolvimento pessoal, ou melhor, o nosso desenvolvimento profissional. E nesse sentido, eu até anotei aqui, ó, por causa da autoconfiança abalada, a pessoa se sente insegura, ela duvida das habilidades que tem e perde a oportunidade de crescer profissionalmente. Então, essa crença, né, de que ela não vai conseguir, e entre outros também, né, atrapalha muito a vida da pessoa, tanto a nível pessoal como profissional. A gente percebe aqui. Isso, muito bem. Então, aproveitando, vamos responder mais uma caixinha? Uma caixinha de perguntas, o pessoal comentou assim: meu desafio é começar algo e não terminar. Travada. Ou seja, a pessoa, ela percebeu aqui que a crença limitante está afetando a vida dela. É tanto que ela se sente travada. Então, parabéns para você que já tem essa consciência de que a crença limitante está te travando. A ponto de você nem começar, quanto mais terminar. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente precisa identificar a crença limitante. E como é que a gente faz isso? A gente precisa fazer uma autoanálise por meio de perguntas específicas e respondendo de forma sincera consigo mesmo. Por exemplo, algumas perguntas, né? O que passa ou me vem à mente quando eu penso em começar algo novo? Qual é a primeira coisa que me vem à mente quando me sinto travada? O que eu sinto? É insegurança? É medo? É falta de confiança que está me travando? Então, uma vez que você faz essas perguntas, é sincero consigo mesmo e encontra a crença limitante, aí já dá pra gente trabalhar ela. Primeiro a gente identifica, depois a gente trabalha essa crença limitante. Porque conforme a gente viu, as crenças limitantes, elas são mentirosas e elas nos impedem de alcançar os nossos objetivos. Muito bem. Tá fazendo sentido para vocês até aqui? O que vocês estão achando? Se vocês quiserem fazer perguntas também, podem ficar à vontade, tá? Então, resumindo, o que a gente pode aprender? Pelo menos 3 coisas sobre crenças limitantes. Primeiro, crenças limitantes são ideias e pensamentos que a pessoa toma para si como verdadeiro, mas que são falsos. Segundo, as crenças limitantes, elas nos impedem de alcançar os nossos objetivos na vida, seja a nível pessoal, profissional e até mesmo religioso. Terceiro, as crenças limitantes, elas afetam a nossa autoestima, afetam o nosso crescimento pessoal e também o nosso desenvolvimento profissional. Tá bom? Isso, muito bem. Então, tá bom. Eu espero que vocês tenham gostado da live, tá? E aí, quando for sexta-feira que vem, nesse mesmo horário, eu vou fazer também outra live.
E na próxima live eu vou falar sobre crenças limitantes e autossabotagem.